E se você tivesse um técnico de rede interna que conseguisse resolver todos os seus problemas sem que você estivesse por perto? Ou você que é técnico e precisa ser mais valorizado e quer ser um profissional disputado no mercado, se você está buscando isso, a nossa imersão de redes e troubleshooting pode te ajudar. Vem cá dar uma olhada nos tópicos e como ela pode alavancar a sua carreira ou até mudar o futuro da sua operação. Eu sou o Thiago e serei o seu mentor nessa jornada rumo ao conhecimento. Nós somos a Terabis, uma escola focada no mercado de telecomunicações, que impacta mais de 28 mil acessos através dos produtos de educação e consultoria atualmente. E para ilustrar para vocês como a falta de autonomia de uma equipe pode prejudicar, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava com muita expectativa para ir para um evento, para uma Brint, para uma palestra, assistir a palestra do Tandy. Sei que é um cara aí que já não está tão na moda, na hype mais, mas épocas que não existiam Joel J e afins, era o cara que estava no auge. Eu também sempre gostei de esporte, foi um cara que eu acompanhava e estava doido para assistir a palestra desse homem. E surgiu essa oportunidade, ele foi num encontro de gestores e eu tava doido, cara. Falei, não, é agora, agora não perco, esse eu vou. E um parênteses, uma coisa engraçada que sempre acontecia em vários eventos, eu que já venho trabalhando em telecomunicações há muitos anos, eu sempre via os técnicos dos provedores no meio dos eventos abrindo notebook e mexendo, e cara, eu achava isso fantástico. Pensava comigo, pô, que legal, cara, o cara mexendo na rede, que responsabilidade, que coisa maluca, né? E surgiu a oportunidade desse evento, essa época eu não era dono de operação, mas trabalhava dentro de uma operação, era o gerente de NOC. E fomos para a viagem, evento de São Paulo, tudo beleza, e de repente parou a rede. Adivinha em qual momento do evento? Exatamente, na palestra do Tandy que eu fui lá para assistir, estava esperando há mais de 6 meses para ver. E qual foi o erro aí? A gente sabe que a internet é um organismo vivo, então ela pode ser que hoje está funcionando legal, mas amanhã tem algum problema de rota, algum problema que pode atrapalhar realmente o dia a dia da operação. E eu tinha deixado um técnico, mas esse técnico não estava capacitado o suficiente. Então eu não deixei as instruções da maneira correta e a gente também teve uma falha de documentação, que é muito comum acontecer na correria do dia a dia, a gente vai só resolvendo os problemas e não documenta. E, cara, eu tive um problema, era uma rede em anel, um dos trechos dessa rede, um rádio reiniciou e acabou fechando numa modulação menor, passando pouca banda e afetando muito a experiência de uso de clientes corporativos. E qual que foi o saldo final? Estava lá no evento, mas não consegui acompanhar nada da palestra que eu estava esperando há 6 meses para poder participar. Então, quantas vezes isso já pode ter acontecido com você? Você ter perdido momentos importantes, não só de treinamento, mas momentos com a tua família, momentos especiais que você poderia estar mais junto de quem você ama, e essa falta de backup, essa falta de alguém que possa tocar a sua operação, acabou tirando isso de você e transformando o sonho que você tinha de ter uma empresa, o sonho de ter um provedor, de ser independente nas próprias decisões, acabou se tornando um pesadelo que te deixa preso na operação dia após dia. E é pensando nisso que a gente desenvolveu uma metodologia para dar mais autonomia para os técnicos, não só focar em redes, mas também focar na resolução de problemas complexos de maneira rápida. Beleza, pessoal, e para vocês entenderem um pouco mais do que a gente vai tratar nessa imersão, eu já vou ajudar vocês agora na largada para vocês terem uma palhinha do que a gente vai conversar. Eu vou passar para vocês os 3 principais erros que em todos esses anos de consultoria da Terabis a gente notou que são erros silenciosos que normalmente transformam um cliente seu, que é um cliente fiel e não reclama, em um cancelamento. Vamos lá para minha tela que eu vou mostrar para vocês quais são esses 3 erros e o principal, como resolver cada um deles. E agora, meus camaradas, aí com a magia da edição, nós estamos no nosso cenário de aula para eu passar para vocês, conforme prometido, quais os 3 erros silenciosos que podem estar transformando os clientes fiéis da sua base em cancelamentos imediatos. Por que que eu chamo isso de erros silenciosos? Porque esses erros, diferente de um erro de incidente ou algo maior do tipo um rompimento, uma queda do link, cara, o teu link rompeu, caiu. Comutou, trocou, se você tem um link só, infelizmente está totalmente fora. Ou um rompimento também, quando ele acontece. Rompeu, rompeu, você já sabe que isso é um problema, já tem um SLA propriamente dito para você avisar o teu cliente, você sabe que lá em 2 horas, 1 hora, meia hora, 3 horas vai conseguir resolver.
Então, esse é um incidente que é mais alarmante, que é uma catástrofe, né, no seu monitoramento. É diferente desses erros que eu vou comentar aqui com vocês, são erros silenciosos que eles vão acontecendo durante um período longo de tempo e vão prejudicando a qualidade do serviço para o teu assinante aos poucos. Então, há um serviço que era muito bom para os teus colegas próximos, para as empresas que você atende, e ele vem ficando prejudicado ao longo do tempo, seja por uma latência alta, por um erro de arquitetura, algo que a gente vai citar aqui, e quando que você vai sentir esse problema efetivamente? Quando você tiver um incidente fatal. Por exemplo, se a sua rede ela vem há um tempo sofrendo com algum desses problemas que a gente vai citar, e os de segurança são os mais comuns. Fica comigo até o final para você entender. Então, se a sua rede ela já vem sofrendo há algum tempo com esses problemas e você não conseguiu diagnosticar, nem o seu técnico, ninguém do seu NOC conseguiu identificar, quando você tiver um rompimento, quando você tiver uma queda no teu link ou talvez o teu fornecedor te deixou na mão por um problema de backbone, aí você vai sentir a pancada, que é onde o teu cliente vai te ligar e vai falar, pô, cara, mas faz 3 meses que eu tô com problema, faz 2 meses que eu tô com problema. E infelizmente, cara, você vai ficar sem saber muito o que fazer. E por isso transforma clientes fiéis em cancelamentos, porque esse cara ele gosta muito do teu serviço, ele foi tolerando essa piora ao longo do tempo, ao longo dos meses, mas quando você tem uma catástrofe, quando você tem um rompimento, não tem o que fazer. É claro, são perfis e perfis de clientes, então tem clientes que vai romper, o cara vai te encher o saco de qualquer jeito, não tem o que fazer, mas tem clientes que eles vão tolerando. Esse cliente que vai tolerando, que normalmente é o cliente fiel da tua base, e cara, quando você deixa ele na mão, não por culpa sua, mas por talvez algum incidente externo, e esse cara já sentiu uma piora no serviço, é aí que ele vai lá te incomodar. Mas tem um outro perfil de cliente que ele é mais tolerante a essa piora, que é o cara que normalmente gosta do teu serviço, gosta do teu atendimento, e que era muito bom há um tempo atrás, mas que começou a ter essa piora e de repente, em um incidente desse, você acaba perdendo um cliente bom, que te dá pouca manutenção, que gosta, falou bem da tua empresa até no começo do atendimento, do contrato dele, mas que durante esses meses vem suportando aí essa piora, essa alta latência, essa lentidão para abrir páginas, isso tudo que vem embarcado junto com esses problemas, esse cara vem tolerando e de repente ele acaba virando um cancelamento, e saindo da tua base, porque hoje as coisas estão muito rápidas. O cara, para ele cancelar e ativar um novo serviço na casa dele, cara, ligou de manhã, à tarde já tem alguém lá para instalar, te garanto. Então, são essas coisas que você antecipar esses erros, já sair dessa aula, dar uma olhada na sua rede, se essas coisas estão ativas ou não, os detalhes que eu vou passar aqui, as tarefinhas de casa que eu vou passar aqui. Então, fica de olho, que essa aula pode te ajudar muito a evitar possíveis dores de cabeça no futuro próximo. Fechado? Bora lá então para a nossa aula? Bom, e vamos lá então falar dos principais erros silenciosos que podem estar afetando a sua rede. Qual que é o primeiro erro que pode estar influenciando negativamente a sua rede nesse exato momento? Um erro de arquitetura mal desenhada. E o que que é esse erro de arquitetura quando ela está mal desenhada? Coloquei alguns exemplos para vocês ali darem uma olhada em tipos de arquitetura de rede, mas primeiro, para entender se a sua arquitetura está certa ou está errada, a gente precisa primeiro entender o que que é arquitetura. Pensa na arquitetura de rede como um mapa de uma cidade, que essa cidade é a sua rede. É onde ficam, onde você consegue olhar e identificar onde que estão as avenidas principais, onde que estão, onde que está cada coisa, quanto tempo você leva de ir para A para B. Então, é uma analogia legal para você entender toda essa estrutura que a gente vai desenrolar aqui, é pensar na sua rede como uma cidade e a arquitetura é o mapa dessa cidade. Então, ela tem alguns elementos que podem te fazer lembrar disso no seguinte sentido. Por exemplo, o seu backbone, ele pode ser as avenidas, por onde o seu tráfego passa e por onde o seu cliente consegue chegar até o conteúdo que ele está buscando. Então, você tem também pedágio, que é onde você faz o controle dessa banda, porque o cliente ele não pode trafegar livremente, senão ele vai esgoelar a tua rede aí no fim das contas. Então, principalmente hoje que a gente sabe que os serviços de streaming estão muito em alta e a gente tem um consumo muito alto de banda, você precisa colocar pedágios aí na sua avenida para que ela consiga atender todos os seus clientes e não prejudique a sua rede. E além disso tudo, esse mapa, essa arquitetura, ela pode sim ter alguns atalhos, que são protocolos ou são tecnologias que podem acelerar a ida de pacotes para o teu cliente
até o destino final. Então, algum deles que a gente vai citar, como o Fast Track ou Fast Path, falando de microtik ali principalmente, são alguns atalhos que o teu cliente pode utilizar para chegar até o ponto que ele precisa, que é ter a informação que ele solicitou ali no web, beleza? Tamo junto? Então segue ali, ó, pensa comigo que falando, o que que é arquitetura no fim das contas? A arquitetura é o mapa. A arquitetura é o mapa da tua rede e a gente vai passar para você aqui os pontos que você precisa ter atenção na hora de estruturar esse mapa. Vamos lá? Então, Fast Track, que eu falei para vocês, que pensa nele como uma pista rápida, mas ela tem um controle. Então, assim, não é uma pista, uma via onde ele pode andar e fazer o que quiser na velocidade com que quiser. Ela tem sim um controle. Então, ela funciona na borda e funciona com NAT. Então, NAT além de Firewall também. Então, o Fast Track, ele consegue com que você ative, por exemplo, na borda, você consegue ativar no seu CGNAT. O único ponto de atenção que você tem que ter em relação ao Fast Track é que ele não suporta kiwi. Então ele ignora filas e marcações de pacote. É por isso que ele consegue agilizar tanto assim o tráfego. Então, só por esse fato, você não pode usar ele no teu concentrador, por exemplo. Então, ele é um protocolo desenhado para passagem de banda por ele, para forward, né? Então, se você, por exemplo, coloca um Fast Track, ativa isso no teu concentrador PPPoE, o que que vai acontecer? Vai funcionar, mas o teu cliente ele vai perder completamente a limitação de banda que ele tem pela QE simples, que é o que o PPPoE levanta, a interface de QE sobe para limitar também essa, para que não vire bagunça, né? Para que aquele teu cliente que usa muita banda não prejudique os que usam menos. E nada mais justo do que ele usar aquilo que ele contratou dentro do acordo que fez com você, dentro do contrato, né? Então, se você ativa o Fast Track dentro do seu PPPoE, você vai ser prejudicado em relação a isso. Não é que vai cair a sua rede, mas você vai ver que o teu consumo de banda vai estourar e nunca mais para, nunca mais volta. Se o cliente se liberar, ele vai embora mesmo. Então, pensa nesse atalho, mas ele só é possível se você realmente tem o desenho da rede bem ajustado. Que pensa comigo, eu sei que tem etapas de um provedor que, por exemplo, você vai ter um equipamento só que vai fazer tudo. Cara, aí não tem o que fazer. Aí você realmente tem que fazer o melhor com aquilo que você tem na mão. Mas depois de um tempo, já não compensa mais. Então, se você está programando um upgrade, quer pensar já em montar uma arquitetura que seja mais resiliente, permita isso, pensa em dividir seus equipamentos. Ao invés de você investir dinheiro em um equipamento mais robusto, invista em dois equipamentos ali mid-range, dois equipamentos médios, que separados você pode usar as tecnologias que uma fabricante, por exemplo, como a MikroTik disponibiliza. O Fast Track ele vai te dar um alívio de processamento absurdamente alto. Então, de repente, com um equipamento que você ia até 1.000, 1.200 clientes ali, você consegue atender o dobro. Então, vocês podem ver na imagem ali que ele acelera, ele baixa muito realmente o processamento e te ajuda a ganhar uma sobrevida. Porque a gente sabe que a MikroTik ela tem esse probleminha com processamento em escalonar, né? O processamento ele escalona muito rápido, sai de 20, 40, 60%, ela rapidinho está estourando o máximo. Então, quanto mais você puder economizar, quanto mais banda você puder passar, sem prejudicar o teu processamento, melhor. Porque ele é a tua moeda, é a tua moeda de troca, a tua moeda que faz a tua rede funcionar. Beleza? Então, e só é possível isso, porque hoje, se você, por exemplo, cara, tem dois equipamentos, os dois fazem CGNAT e autenticam o cliente. Aí morreu, aí você já não vai conseguir fazer o fast track por que eu falei. Então, assim, vai ter uma questão técnica e lógica ali que não vai te impedir de fazer, mas que vai, ao invés de ajudar, vai atrapalhar muito mais, porque daí você vai sobrecarregar muito a tua rede em relação à estrutura do que o teu cliente já usa, do que ele já usa de banda hoje. Você pode crer que o consumo vai subir a níveis estratosféricos, beleza? Então, o Fast Track é um dos atalhos que você pode usar desde que a sua arquitetura esteja correta ali para que esse desenho funcione e consiga performar. Então, como eu citei anteriormente, pessoal, o Fast Track é um detalhe interessante que você tem que ficar atento é que realmente ele não pode ser aplicado nos concentradores PPPoE. Quando a gente fala de concentrador, o que a gente está buscando, também além da performance, mas bastante controle. Então, o concentrador PPPoE é o que faz ali a autenticação do cliente, que faz o controle de banda. Então, ele é muito voltado a controle e não tanto assim a performance. Então, um atalho que também a gente pode usar, assim como o Fast Track anteriormente, a gente pode pensar para o concentrador Fast Path, que é uma aceleração de pacotes também,
que atua via kernel, então ele acelera os pacotes para que você tenha um desafogo aí do seu CPU e consiga trafegar dados de uma forma mais lisa, né, a princípio. E eu deixei aqui uma tabelinha para vocês olharem quais equipamentos são disponíveis e em quais versões, né, estão disponíveis, mas diferente um pouco do Fast Track ali, o FastPath, para ele ser ativo, ele tem alguns pré-requisitos, né? Então ele é um pouquinho mais delicado nesse sentido, porque você tem que ativar ele na caixa, mas ela também tem que ativar, tem que bater todos os pré-requisitos para que ele suba e faça realmente o trabalho que seja que de aceleração dos pacotes ali via kernel. Então, essa tua caixa ela não pode ter NAT, ela não pode ter firewall. Então, trabalhar com QoS também não é possível, com marcação de pacote, hotspot, VRF ou IPsec, qualquer coisa nesse sentido não pode ter, porque senão o FastPath não sobe. Então, é um pouquinho mais delicado ali, porque a sua contract ela tem que estar desabilitada. Mas se você usa algum desses serviços e não quer, não consegue bater todos os requisitos, falando de concentrador PPPoE, tá? Concentrador PPPoE você consegue um paliativo que é desabilitar a contract. Então, se você não vai fazer NAT, se você não vai usar Firewall, um ponto de atenção aqui, é uma analogia legal de entender, você desabilitar a contract, é como se você pegasse o carro, tirasse todos os itens de segurança dele. Então, você vai tirar o airbag, vai tirar o cinto, tudo que faz peso ali no carro, mas que também te deixa mais seguro. Então é muito importante que você conheça a estrada, conheça o caminho, conheça a sua rede e não só isso, que ela esteja segura e com as regras de firewall bem implementadas. Porque o concentrador, se ele não tem acesso à internet, não tem IP público, pode chegar nele, você tem que ter uma proteção de firewall antes. Então, se você conhece bem a tua rede, tenha certeza de que ela está bem protegida, é uma possibilidade também trabalhar sem a contract, porque ele não vai rastrear as conexões e isso desafoga muito o processamento do equipamento. Você consegue uma sobrevida no teu concentrador, consegue agilidade, porque quando você tem uma queda massiva de clientes PPPoE, seja por um rompimento, seja por um bairro que ficou sem energia, quanto mais processamento livre você tiver, por isso que não é bom trabalhar com equipamento esgoelado ali no processamento quando a gente fala de concentrador. Não é só a latência alta da tua rede que vai te prejudicar, mas quando você tiver uma queda massiva de clientes, eles vão enfileirar solicitações e vai demorar muito para subir. Então, o teu cliente vai chiar um pouquinho nesse sentido. Então, é bom nunca trabalhar com PPPoE enforcado, mas caso você precise aliviar um pouco de processamento, e de novo, tem certeza que a tua rede está bem protegida, porque você não vai ter firewall ali, então, cara, sem problema nenhum, você pode utilizar que ele também vai fazer uma aceleração dos pacotes para o teu cliente e diminuir o processamento e vai tirar um pouquinho do atrito ali na hora de subida do tráfego. Fechado? Então tem esses dois atalhos aí que você pode utilizar para deixar mais fluida a sua rede e ganhar uma performance. Mas de novo, o teu desenho, a tua arquitetura, ela tem que estar bem ajustada para comportar essas features. Porque se você não usa uma função parecida com essa, você está queimando dinheiro. É dinheiro que está indo pelo ralo, porque o teu equipamento ele está ali, tem a função. Se ele tiver nessa listinha, por exemplo, o FastPath tem ali a função. Você de repente só precisa fazer um ajuste fino ali da tua arquitetura, do teu desenho para que seja possível habilitar. Fechado? Show, galera. Então a gente viu aí a importância de você ter uma arquitetura de rede bem elaborada, uma arquitetura bem pensada, porque ela vai te dar a possibilidade de economizar alguns dinheiros e também ganhar na performance com os equipamentos que você já tem hoje. Então, de repente, são ajustes leves ali que você possa fazer, pode fazer, que são disponíveis já para você, que vão te trazer um maior ganho sem precisar investir em ativos, né? Sem precisar investir em equipamentos. Então, é sempre importante estar atento a essas questões de desenho porque além delas impactarem para você, no sentido de ter mais redundância, ter mais resiliência, podem trazer também uma economia e um aumento de performance aí por uma coisa que você já pagou, que são as funções que vêm no equipamento. Fechou? Então, o primeiro erro aí, erros de arquitetura, não quero mais nem ver ninguém cometendo esse tipo de erro aí. E vamos para o segundo passo, para eu falar para vocês qual é o segundo erro silencioso que a gente mais vê aqui nas consultorias e que a gente vem ajustando e já vê uma grande melhora imediata, tá? Erro de dimensionamento de equipamento, tá? Então, assim, muitas vezes acontece da gente buscar o equipamento pelo valor e não pelo custo-benefício que ele vai te entregar. Então, o equipamento certo, mas dimensionado para o ambiente errado, ele, em vez de te ajudar, pode se tornar o gargalo da sua operação. Eu trouxe aqui um caso clássico de equipamento que provavelmente, se você tem um pequeno provedor, você vai conhecer, que é a famosa 2004.
Quando esse equipamento saiu lá em 2020, cara do céu, o pessoal falava que era a revolução. Por duas portas de 25 GB, 10 portas de 10, e aqui a gente vai avançar, vamos rotear o mundo inteiro em cima dessa caixa. Então, logo quando ela saiu, nessa época eu trabalhava numa operação, também consegui colocar as mãos numa aí para entender. Mas, cara, não que seja um equipamento ruim, é o que eu falei lá atrás. Então, você tem que entender do equipamento que você vai colocar para jogar o teu cenário. Então, se logo de cara você chega e dá uma olhada nessa quantidade de porta, pô, porta de 25 GB, então traz uma expectativa muito boa. Mas você sabendo das limitações da caixa, você já começa a entender. Então, assim, onde que é o cenário que essa caixa brilha? Roteamento IP, então quando você usa ela no teu core da rede para passar banda de um lado para o outro, não para um acúmulo de rotas, porque ela é uma caixa que o segredo está aí. Ela tem poucos núcleos de processamento. Então, apesar de ter um clock um pouco mais alto que a geração passada, ela ainda tem poucos núcleos de processamento para tarefas de alto processamento. Mas em tarefas de throughput, que demandam mais passagem de banda e realmente performance bruta, é uma baita de uma caixa. Muita gente fala mal, mas é uma caixa que, dimensionada corretamente para o ambiente correto, pode te trazer muitos benefícios. Lembro que muito tempo atrás aconteceu a mesma coisa com a microtik propriamente dita. Muita gente falava mal de microtik, não funciona, que o bom era Huawei, o bom era Cisco e coisa e tal. Mas aí trabalha com equipamento no gargalo, qualquer defeito que acontece, o cara vai lá e tira o microtik da tomada e volta. Então, o microtiqueiro é um ser humano complicado. Tem esses costumes aí que se fosse um N8000 você não tirava. Não tirava da tomada direto e ia tentar entender o que era o problema. Então, assim, às vezes não é culpa do fabricante, não é culpa do modelo. Às vezes é a gente que está fazendo um caquinho ali na hora de dimensionar para o cenário, para a demanda existente e acaba botando a culpa na caixa ou botando a culpa no fabricante. Então, se você trabalha aí com ambiente que precisa de altíssimo throughput, consegue, de novo, atingir os pré-requisitos para trabalhar como FastPath ativo, cara, você vai ter uma caixa bala. Então, ali, cenários, na prática, trabalhar ela como se ela fosse um switch, passando banda de um lado para o outro. De repente, fazer uma sessão BGP onde você não tenha um acúmulo grande de rotas. Cara, só tem uma operadora para fazer BGP e só vou receber uma rota default, mais nada e fazer meu anúncio. É uma caixa que se encaixa bem para esse cenário, até que você ganhe volume, ganhe caixa também, né, para fazer investimento em um novo equipamento que vai te trazer mais performance. Mas aí ela é um equipamento que brilha muito. E em alguns cenários, ela já não é mais interessante. Por exemplo, quando você tem que fazer autenticação PPPoE, quando você tem que fazer NAT, regra de firewall, qualquer coisa que vá de encontro a processamento, a controle, cara, não pensa nessa caixa, porque ela vai te deixar na mão. Então, são poucos núcleos de processamento. Então, uma 2116, por exemplo, que é do mesmo lineup, é da mesma linha, ela já tem 16 núcleos de processamento. É claro, é uma arquitetura nova em relação ao que a gente tinha, então, é uma arquitetura ARM, é uma arquitetura atualizada. Mesmo assim, não tem milagre. Então, são só quatro núcleos ali, quatro threads que não vão te trazer tanta performance em processamento assim. Apesar dela ter essas características, tem muitas portas de 10 GB. Aqui pela figura vocês vão entender o diagrama de blocos dela. Ela não possui um switch chip, então o hardware offload dela não consegue fazer em L3 esse hardware offload, então tudo vai para a CPU, tudo tem que ser pensado na CPU e isso acaba prejudicando um pouco na arquitetura dessa caixa. Então, além isso também a gente vai ensinar na nossa formação em redes, como você bater o olho num diagrama desse e já entender exatamente que a caixa é boa para quê. Então a MikroTik ela te dá essa possibilidade, todas as caixas têm um diagrama de blocos lá, então você consegue entender exatamente, cara, mas é um equipamento desse, é um switch, é um equipamento acima, é um abaixo. Então você faz valer o seu dinheiro. Você faz valer o seu investimento para algo que realmente vai resolver um problema da sua rede. Então isso também a gente vai ensinar na formação, porque a nossa preocupação é que vocês sejam independentes, consigam projetar realmente uma rede preparada para o futuro e que tenha performance atualmente, que não vai te deixar na mão na hora que a demanda surgir. Beleza? Então, só destacando o caso dessa caixa aí, porque realmente foi icônico. Eu lembro que tinha review 2020, são vários vídeos dela, e depois saiu vários vídeos metendo pau, mas é só mesmo um errinho aí, de repente, de expectativa e de arquitetura de ajuste ali que você pode corrigir com leves alterações aí que não vão impactar tanto assim no teu dia a dia. Beleza? E qual que é o terceiro erro? Agora a gente vai falar dos pontos delicados aqui de segurança básica, tá?
Então, coisas que você pode arrumar diretamente no seu dia a dia, coisas que você pode sair daqui 5 minutos e já ver se a tua rede está assim, e você vai ver que resolvendo isso, você vai sair da mira aí de muito ataque de DDoS, que hoje tá, cara, terrível, o pessoal não tá perdoando ninguém, escaneando e atacando mesmo. Então, com essas dicas você vai poder dar uma olhada já na tua rede, como é que ela está hoje. E se você está fazendo alguma caquinha dessa, pelo amor de Deus, pausa essa aula aqui e vai corrigir esse troço. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quais são as principais falhas de segurança que a gente vê? Falhas simples, tá? Mas que nesse dia a dia de consultoria que a gente vem vivendo, quais são as falhas mais comuns, na verdade, que a gente vê acontecer nas redes, né? Claro que existem outras falhas críticas que também poderiam ter sido inseridas aqui, mas eu quis trazer para vocês coisas que a gente às vezes não fica atento, até como consultor, ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, que acabam prejudicando. São pequenas alterações que você pode fazer que geram um alto impacto aí de benefício na tua rede. E a gente sabe que a hora que vinha a rajada de DDoS, dificilmente um pequeno provedor ele vai ter estrutura suficiente para mitigar esse ataque. Mas quanto mais a gente puder sair da mira do atacante, melhor. Então, nesse caso, é sempre bom prevenir do que depois ter que remediar e sair caro essa ferramenta de segurança. Então, vamos lá, vou passar para vocês quais as três principais, tá? Dividir em três tópicos aí principais que a gente vê acontecer, cara, quase que 100% quando a gente assume a rede ali nos inícios dos atendimentos. Bora lá? Então, qual que é o primeiro erro que a gente vê? Cara, é fato, entregar IP público para o cliente de maneira desnecessária. Falando de IPv4, eu sei que é um negócio escasso, mas acontece muito mais do que vocês imaginam, tá? Então, um dado interessante que a gente trouxe através de pesquisas próprias mesmo é que, cara, em 97% dos casos, uma rede bem configurada, bem estruturada, funcionando redondinha, o IP público ou o IP do NAT não vai trazer nenhum benefício real para a navegação do teu cliente. É claro, esse cliente precisa acessar externamente o equipamento dele, tem algum redirecionamento de porta específico que precise de uma porta talvez que você já está usando no backbone, que senão dá para fazer por lá também, mas é uma porta específica que ele precisa e contratou isso contigo, cara, aí não tem o que fazer, aí você vai ter que realmente fazer a entrega. Mas o que a gente vê às vezes acontecer é o cara, pô, o cliente está com problema em jogo, ou o jogo deu uma tela de erro que está falando que precisa redirecionar X ou Y porta. Cara, conversa. É erro pronto dos caras, é prompt pronto que vai aparecer para o cliente mesmo. Mas no fim das contas, o teu NAT bem feitinho, bem ajustado ali, lembrando, não mais que 32, um NAT de 1 para 32 é o que eu recomendo, é o máximo ali. Então, se tem com o NAT bem redondinho, o teu processamento está em dia, não vai fazer diferença nenhuma realmente o teu cliente ter esse IP público. Até porque o teu cliente final ele não tem as mesmas ferramentas e nem o mesmo conhecimento que você tem para proteger a rede LAN dele. Então, não adianta nada você investir uma fortuna em firewall, em conhecimento, ir atrás, e sendo que você deixa o IP público lá no teu cliente, e ele vai ser alvo de botnet, ele vai ser alvo de scam, ele pode amplificar DDoS de outros ataques, então assim, acaba prejudicando outros colegas. Então, em relação a isso, e tua rede também cai a performance, você pode entrar em black hole, cara, uma série de pepino que você pode abraçar por entregar o IP na casa do cliente, porque daí a proteção tem que ser feita pelo cliente. Quando você entrega por uma empresa, no equipamento de autenticação da empresa, deveria estar seguro. Mas nem sempre isso acontece, mas na maioria dos casos eles já estão preparados para receber essa demanda. Então é um erro muito grave, que pode te gerar uma dor de cabeça muito grande. E além de você desperdiçar IP com coisa que não precisa, a gente já sabe que o IPv4 tá difícil, tem gente alugando, tem gente que tá naquela fila eterna ainda do registro, mas cara, economiza. Então, ali você não coloca um alvo no teu cliente porque ele não está preparado para receber essa rajada aí. Fechado? Um segundo erro, tá? Falando da parte de segurança que pode acontecer, que acontece muito aí, é a questão do fornecedor. Hoje, o teu fornecedor, você consegue falar para mim com 100% de certeza que ele tem um freio de segurança, caso você precise? Então, o que que é esse freio de segurança, né? Voltando lá a nossa analogia com as estradas. Então, o freio de segurança é você ter as políticas bem definidas com o teu cliente para caso você sofra um ataque, identifique qual o IP que está sendo vítima desse ataque, você consiga passar para ele e falar, cara, mata o tráfego em cima desse IP aqui.
Porque muitas vezes passa batido, a gente só vai ver isso na hora da caquinha, né? Na hora que a merda já está estourada lá. Então, muitas vezes importante a gente saber ir no fornecedor. É claro que é importante sim a questão de valores, que a gente faz investimento até para a saúde financeira da empresa, mas em comparação de empresa A ou B, cara, entender como essa empresa lida com segurança. Então, é saber se você que já está em BGP, se o teu cliente tem lá uma política de community bem definida, se ele tem uma black hole que está ativa e funcionando, se ele tem uma ferramenta de mitigação ativa para limpar esse tráfego sujo e passar tráfego limpo para você. Porque, cara, no momento de desespero, se você precisar, é que nem eu falei, tem várias soluções que sim vendem para o pequeno também, para o pequeno provedor, mas é um custo muito alto. Agora, nos últimos anos, a gente tem ferramentas nacionais, mas a maioria das ferramentas até então eram ferramentas de fora do Brasil, que cobram em dólar. Então, você recebe lá um ataque de 20, 30, 40, 60, 100 gigas. Como que você vai limpar esse tráfego? Então, é muito difícil quem tem esse hardware dentro da rede para ter essa capacidade de limpar essa banda e continuar trafegando para o cliente. Então, isso não deixa para descobrir essas coisas só na hora do ataque. Então, cria uma rotina com os teus técnicos para validar que seja mensalmente, não sei, a cada 60 dias, fazer um teste aí, um falso positivo e saber como é que vocês vão lidar para ter os processos bem definidos e não ficar correndo em círculo a hora que isso acontecer. Então deixar só para a hora é muito arriscado, deixar só para a hora do ataque para entender se essas políticas elas funcionam ou não. Porque muitas vezes também pode acontecer do cara te passar uma política de community, você fazer o anúncio e não cai bloco, cara. Você continua lá sofrendo a rajada, sofrendo a pancada, porque pode ser que o teu fornecedor tenha não sei, ou talvez você também tenha um sistema de flow ativo que identifique esse IP, cara, e é fundamental para a mitigação que você corte 100% do tráfego em cima desse bloco, beleza? Então, assim, cara, vai atrás disso. Então, define, vê com o teu fornecedor se ele tem as políticas de community, se isso está funcionando, se ele tem uma mitigação ativa e define o seu procedimento em relação ao ataque. Cara, estamos sofrendo ataque, o que a gente faz agora? Quais são os próximos passos? Então, desse tópico aqui, eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês. Então, você vai lá, sair daqui e já pedir para o teu fornecedor, cara, me passa a lista de communities para eu saber o que fazer aqui em caso de problema. Me passa aí também qual que é a ferramenta de mitigação que você utiliza, porque eu preciso entender como é o funcionamento, se eu vou estar protegido em caso de um problema. E isso, o terceiro ponto, você consegue resolver dentro de casa. Então, chamar os técnicos aí, se você é o responsável técnico, cara, documenta isso, porque a hora que o couro come, a hora que o cliente está no teu pé, vai ser difícil ter clareza para pensar. Então, a gente precisa já saber o que fazer para conseguir agir o quanto antes. Então, fica aí para vocês três tarefinhas que vocês vão fazer para mim saindo daqui pensando em ajudar vocês, hein? Eu falei que vocês iam já sair ganhando aqui nessa primeira aula. Então, sai daqui, já vê essas informações e me agradeça depois, tá? Espero que vocês não sofram um ataque, mas caso aconteça, se você tiver esses três pontos bem alinhados, você vai ver que 80% do problema, cara, morre ali. Beleza? Fechado? Bora lá então para o nosso próximo tópico. Então, outra coisa que é clássica, essa é um clássico das antigas, mas que também passou para as novas gerações. Ter uma loopback com IP público, cara. Anteriormente, nas outras versões do RouterOS, isso era realmente necessário, mas há muitos anos já não se é necessário e não se faz uma boa prática você colocar a sua loopback no CGNAT. Você pega os seus IPs de CGNAT, já vi muito acontecer isso, já fiz muito isso. Então, eu também já tive problema com isso. Então, assim, você colocar os IP públicos, cara, fiz um NAT, sei lá, um barra 26, abri o barra 26 inteiro, IP por IP em cima das loopbacks. Você não precisa disso. Então, fazendo isso, você também coloca um alvo nas suas costas, porque daí você fica vulnerável ao scan. Quem aqui já instalou um microtik novo sabe que, cara, subir IP público na interface é questão de segundos. É loucura, segundos para você começar a sofrer tentativas de invasão. Então, se você deixa o IP público sem proteção, cara, é batata. Os caras vão forçar e uma hora entra. Uma hora eles invadem tua rede, fora que você já vai estar no radar. Então, a partir do momento que você subiu esse IP desnecessariamente, você está colocando efetivamente um alvo nas tuas costas. Então, o CGNAT ele não precisa desse IP. O router OS V7, precisa lá da rota existir, ou de repente você precisa acessar esses IPs, cara, faz uma hotstatic.
faz uma rota estática para o Blackhole, faz a propagação disso, e você não vai ter problemas em relação a colocar um alvo nas tuas costas para que você seja vítima de ataque. Já não está fácil. E a gente se facilitar ainda para a vida do atacante, pior ainda, cara. Então, mas num cenário onde você, pô, não, tem que colocar, Thiago, não tem o que fazer, cara, eu preciso do acesso externo desse equipamento, preciso fazer um redirect lá pro meu cliente, tem, cara, tem que deixar esse IP ali. Cara, paciência. Então, assim, você pode adotar algumas medidas como o Zero Trust, então, assim, barrar tudo que vem de fora, só efetivamente o que você usa e ter acesso só à rede interna, ou ir, cara, firewall em cima. Então, é você realmente se preocupar em colocar a segurança em primeiro lugar, porque de nada adianta você ter uma rede de alta performance. Cara, pô, acertei na arquitetura, velho, acertei no dimensionamento dos equipamentos. E não existe quem dimensione equipamento, não no cenário do pequeno provedor do Brasil, né? Dimensionar equipamento pensando em ataque. Então, assim, muito difícil você ter esse dinheiro, ter esse desenho que vai te permitir mitigar. Então, assim, quanto mais você puder evitar e estar longe, cara, esteja, faça. Porque você só vai sentir realmente na hora da pancada aí, tá ficando cada vez mais comum. 2025, é o ano que a gente está agora, cara, final do ano passado para cá tem aumentado muito essa questão, porque cada vez mais a concorrência está mais alta nas cidades, então o cenário de telecom mudou bastante. Hoje a gente tem mais de 21 mil provedores licenciados junto à Anatel, fora quem está operando legal. Então, assim, é um cenário competitivo. E a gente sabe que nem sempre é uma competição saudável. Quanto mais você puder se prevenir, melhor. Siga meu conselho e entra na lista dessa. Me agradeça depois. Gente, era isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, consigam implementar tudo que eu falei aqui. Na dúvida, tanto eu quanto a minha equipe vai estar disponível para vocês aí, caso vocês precisem. E tudo isso, todos esses tópicos que eu falei aqui com vocês, eles vão estar na nossa imersão em redes. Nossa imersão em redes e troubleshoot. Então, qual que é o nosso objetivo? Formar técnicos que realmente saibam o que fazer no dia a dia. Não é só te ensinar a rede, não é só te ensinar a resolver problema, mas uma somatória disso para que você tenha uma base sólida, bem construída, e a partir dela consiga resolver com agilidade e ser preciso na hora de resolver os problemas para que você ganhe tempo. E é como eu disse, o cenário está cada vez mais competitivo. Cara, deixou teu cliente de manhã fora, à tarde ele já está com outra rede. Então, aqui, num cenário onde tem vários provedores na mesma cidade, o cara aproveita a tua fibra para instalar. Então, você não tem mais espaço para errar. O momento é esse. E uma decisão pode mudar o jogo da tua empresa, pode mudar o jogo da tua carreira. Então, conta com a gente. O link vai estar aqui. Nós vamos continuar para vocês falando ali os detalhes sobre a nossa formação. E espero vocês lá, hein? Espero vocês lá. Vamos formar um time de elite. Conta com a gente no que puder ajudar. Grande abraço e vamos lá para os nossos detalhes para vocês entenderem um pouquinho mais de como vai funcionar a nossa imersão em redes e troubleshoot. Fechado? Abraço, galera! E pensando em resolver não só esses problemas da aula, mas também diversos outros que acontecem na prática do dia a dia, nós montamos um conteúdo que é 100% aplicável. Você sai do dia 1 resolvendo problemas da sua rede. Serão 6 encontros ao vivo, de maneira intensiva, onde a gente vai trabalhar a resolução de problemas práticos que acontecem no seu dia a dia e a nossa equipe vai entregar para você o simulador já operando e funcionando para que até no futuro você consiga aplicar nas nossas próximas formações e eu garanto para você que no dia 1 você já vai enxergar a sua rede de uma maneira diferente, já vai te trazer muita clareza para aplicar tudo que a gente te ensinar logo após o treinamento. E como um bônus exclusivo para essa formação, você que fechar com a gente agora vai ganhar 60 dias de acesso à nossa plataforma de aulas ao vivo, semanais, com todo o nosso conteúdo didático e mais 15% de desconto nas próximas formações da Terabis. Mas atenção, as vagas para essa formação são limitadas, por ser um formato ao vivo e um acompanhamento próximo, são limitadíssimas e não deixe para a última hora, não fique sofrendo com esses problemas da sua rede e garanta de uma vez por todas a liberdade operacional que você sempre quis. E esteja ciente de uma coisa, uma decisão muda tudo. Uma decisão pode mudar o jogo da sua carreira, uma decisão pode mudar o jogo da sua empresa e nós te esperamos na nossa formação Imersão de Roteamento e Troubleshoot. Até lá!